Fala galera, what's up? Aqui quem fala é o Richard Duarte. Estamos aqui, pessoal, dando continuidade na aula 23. Então vamos lá, pessoal. Se você está gostando, por favor, não esqueça do gostei, se inscrever no canal e vamos lá, pessoal. Verbs, verbos. Então agora a gente vai ver o verbo to keep. O verbo to keep, ele é o verbo irregular, o passado dele é kept e o particípio também é kept, tá, pessoal? To keep, kept, kept. Perfeito? O verbo to keep ele é uma daquelas palavras que tem vários significados, tá, pessoal? Então vai ser de acordo com o contexto que a gente sempre fala. Então ele pode ser to keep, né? Guardar, manter, continuar ou ficar com. Vamos ver aqui algumas frases. I keep my hats in my closet. I keep my hat in my closet. Então eu guardo meus chapéus no closet. Tá bom, pessoal? He keeps arriving late. He keeps arriving late. Então ele continua chegando atrasado. Ou ele continua chegando tarde. Tá bom, pessoal? Próximo aqui. Agora a gente vai ver, pessoal, o verbo to push. To push. Ele é verbo regular, então o passado dele é pushed. Pushed. E o particípio também, pushed. Tá bom? Aqui, pessoal, o verbo to push significa empurrar. Aqui a gente pode ver o bonequinho empurrando essa caixa, né? Empurrar. O verbo to push, pessoal, ele é um dos exemplos de falso cognato. O que é um falso cognato? Cognato, uma palavra cognata é aquela palavra que ela parece, né, com, por exemplo, uma palavra em inglês que parece com uma palavra no português e elas têm o mesmo significado, são parecidas. Agora, falso cognato já é o contrário, né? Então, por exemplo, elas parecem, mas os significados são completamente diferentes, né, que é o caso do push, né? Então, por exemplo, a gente está num restaurante ou a gente vai num condomínio, não, desculpa, num prédio e está lá escrito na porta, push. Então, push não é para a gente puxar, é para a gente empurrar. Então, o verbo to push é o verbo empurrar, não é puxar. Tá bom, pessoal? Então, ele é um falso cognato, porque parece que é puxar, mas não. Ele significa empurrar, tá bom? Então, vamos ver algumas frases. You should not push people. You should not push people. Então, você não deveria ou você não deve empurrar as pessoas. Próximo aqui. Please, don't push. Please, don't push. Por favor, não empurre. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai ver agora o verbo que é puxar. O verbo puxar em inglês é to pull. To pull. O verbo to pull é puxar, tá? E o verbo to pull, to push, é empurrar. To push, empurrar. To pull, puxar. O verbo to pull também é regular. O passado dele é pulled. Pulled. Tá bom? To pull, pulled, pulled. Tá bom? O significado do verbo to pull é puxar, como a gente falou, e também é arrastar. Tá bom, pessoal? Aqui a gente pode ver aqui o cabo de guerra, né? Então, as pessoas estão puxando, né? Estão puxando. Então, o verbo to pull, tá? É um pouquinho complicado o pessoal ficar lembrando que to push é muito parecido, né? Então, tem que gravar, tem que fazer sentenças para poder gravar mesmo que to push é empurrar e to pull é puxar, tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo. Can you pull my car? Can you pull my car? Então, você pode puxar meu carro? Então, aqui nesse caso, se a gente trocasse aqui esse pull pelo push, can you push my car? Então, vamos pensar que o carro morreu, né? E aqui é que a pessoa empurre. Então, can you push my car? Então, é empurrar. Você pode empurrar. Aqui, can you pull my car? Então, você pode puxar meu carro. Então, vamos pensar que é um carro de guincho, né? Um caminhão guincho, aí ele vai puxar o carro. Então, aqui é puxar, tá? Can you pull my car? Você pode puxar o meu carro. Próximo aqui. They didn't pull the door. They didn't pull the door. Então, eles não puxaram a porta, tá bom? Então, to push, empurrar. To pull, puxar. Perfeito, pessoal? Vamos ver aqui. Verbo to invite. Verbo to invite regular. Invited, invited. Passado e particípio. Próximo aqui, vamos ver. Did you invite them? Did you invite them? Você os convidou? Did you invite them? Ou você convidou eles? Próximo aqui. They invited us to their wedding. They invited us to their wedding. Então, eles nos convidaram para o casamento deles. Perfeito, pessoal? Vamos ver o próximo verbo. O verbo to believe. To believe. O verbo to believe é o verbo acreditar ou o verbo crer. Então, eu falei, né, pessoal? O verbo to invite é um verbo convidar, né? O verbo to believe é o verbo acreditar ou o verbo crer. Próximo, vamos ver aqui, ó. Do you believe me? Do you believe me? Então, você acredita em mim? Do you believe me? Próximo aqui, ó. I can't believe this story. I can't believe this story. Então, eu não posso acreditar nessa história. Tá bom, pessoal? Vamos ver aqui o próximo verbo to call. Verbo to call é regular.
called, called, passado e particípio, tá bom? Significa telefonar para e chamar. Vamos ver aqui. Jake called me yesterday. Jake called me yesterday. Então, o Jake me ligou ontem. Did you call your sister? Did you call your sister? Você ligou para sua irmã? Perfeito, pessoal. Vamos ver agora qualifiers, qualificadores. Qualifiers. Over, over. Over significa também aqui, ó, acima de, sobre ou terminado. Tá bom, pessoal? Reasonable, reasonable, razoável. Reasonable. Unknown, unknown, desconhecido, tá? Então, a gente sabe que known é o particípio do verbo to know, né? Então, é to know, knew, known. Então, conhecer, aí o passado do verbo conhecer é knew, né? E known é o particípio, que é conhecido. Então, unknown é desconhecido. Public, público. Public, tá? Aqui nós temos private. Private é privado. Privado e private também pode ser particular. Por exemplo, uma festa particular. Private party. Tá bom, pessoal? Então, private, tá? Particular ou também privado. Nós temos aqui wild. Wild. Wild é selvagem. E tame. Tame. Tame é manso ou domado, né? Um animal que é tame. Tá bom? Vamos ver aqui algumas expressions, né, pessoal? Expressions, expressões. What's the matter? What's the matter? What's the matter é o que está acontecendo, o que há, qual é o problema. What's the matter? Qual é o problema? Próximo aqui nós temos in the meantime. In the meantime. In the meantime é enquanto isso. In the meantime. Nós temos aqui fine with me. Fine with me. Por mim tudo bem. Fine with me. Aqui nós temos, pessoal, uma construção, né? First e depois o then. O que acontece? O then, ele é então, também pode ser depois, né? O then, ele faz sequência. Primeiro um, depois outro, se depois, né? Depois outro, depois outro. Então, aqui ele está explicando. Por exemplo, first, I study English. Então, primeiro eu estudo inglês. Then, I go to school. Depois, eu vou para a escola, tá? First, I go to the gym. Primeiro eu vou para a academia. Then, I go to the mall. Depois eu vou ao shopping, tá? Então, o then é para dizer sequência, né? Primeiro você faz isso, depois você faz isso. Esse depois, tá? Primeiro eu, depois eu, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai ver a construção if e then, né? Que a gente já viu, né, em algumas aulas passadas. If é se e o then, então, tá? O then pode ser depois, né? De sequência e pode ser também então. Então, se eu falar assim, ó. If I go to school every day, then I will get a good grade. Por exemplo, né, se eu for para a escola todos os dias, eu vou conseguir uma nota boa, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, vamos lá. If I study English every day, then I will get fluent. Se eu estudar inglês todos os dias, então eu vou ficar fluente. Então, esse if e o then é uma consequência direta que veio desse if, tá? If alguma coisa acontecer, então outra coisa vai acontecer, tá bom? Então eu, tal coisa, tá? A gente viu aqui o to get rid of. A gente viu na última aula, na questão dos preposition stranding, né? Questão dos preposição no final. To get rid of é se livrar, né? Se livrar de. To get rid of. Aqui nós temos, pessoal, uma variação do... Sabe aquele there is, de tem, e o there are, que a gente já viu nas últimas aulas? Aqui é uma contração, ó. Agora eu usando o used to. A gente viu o used to na última aula, que significa costumava, né? Então aqui, ó, eu posso fazer também uma variação usando used to, ó. There used to be. Então, havia, ou costumava ter, né? Costumava ter alguma coisa no passado, tá? Lembrando que o used to e aqui o infinitivo, né? Used to alguma coisa é o passado. Então, there used to be a lake near here. Então, costumava ter um lago por aqui. Entendeu? Então, costumava ter no passado. Hoje, não tem mais. Então, o there e o there is, there are, o there e o verbo to be, ele pode ter várias variações, né, pessoal? A gente já viu diversas variações na aula passada. There must be, deve haver. There was, aqui, ó, a gente está vendo, isso aqui é o bem simples. There was é o passado, né? Houve. There is é o há, ou tem, né? Aqui o there was é houve ou teve.
A gente já viu diversas construções na aula passada. Aqui é só mais uma delas, né? Usando o used to, there used to be, costumava ter. Tá bom, pessoal? Aqui, agora a gente vai ver, pessoal, front room, a gente vai ver as posições de alguns locais, tá, pessoal? Então, aqui, ó, front room significa sala da frente, front room. Então, aqui, ó, dando a palavra front, né, da frente. Front room, sala da frente. Front window, janela da frente. Front seat, assento da frente. Front wall, parede da frente. Então, front é da frente, alguma coisa da frente. Ele vem primeiro, tá, pessoal? Porque ele é o quê? Um adjetivo, né? Front room, front window, front seat. Aqui, para falar o de trás, é back. Então, back room, sala de trás. Back window, janela de trás. Back seat, assento de trás, né, no carro. Então, front seat, assento da frente. E back seat, assento de trás. E o back wall, parede de trás. Tá bom, pessoal? Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre sufixos. Um pouquinho mais sobre sufixos, né? Eu vou acrescentar mais uma informação para que a gente possa ter o conhecimento bem completo das palavras, né? Então, pessoal, só relembrando aqui, recapitulando, né, os sufixos estudados, a gente viu que sufixo nada mais é do que uma construção que vai atrás das palavras e ele vai dar um significado um pouco diferente. Até agora a gente viu o full. O full é aquele sufixo que transforma uma palavra, né, um substantivo, em um adjetivo com sentido de cheio de, com muito daquilo. Por exemplo, pain, só a palavra pain é dor. Se eu falar painful, é doloroso. Aí se transforma num adjetivo. This is painful, isso é doloroso, tá bom? Então aqui já é um adjetivo. Agora é cheio de, ó, doloroso, é muito. Color é cor, uma palavra, substantivo, né? Color. Se eu falar colorful, colorido. Então é cheio de cor, colorido. Perfeito? E use, a palavra use, né? Isso aqui é o uso, né? E uso é o verbo to use, é o verbo usar também. E use, se eu falar useful, é útil, né? É de usar muito isso. Então ele é útil. Se é de usar muito algo, ele é útil. Tá bom, pessoal? Então a gente aprendeu que o full transforma um substantivo, né, uma palavra, em um adjetivo com sentido de cheio de. E a gente aprendeu também o less, que é justamente o contrário do full, ele transforma a palavra com menos de, menos, né? Então se painful é doloroso, painless é indolor, né, sem dor, indolor. Se colorful é colorido, colorless é sem cor. Se useful é útil, né? Useless é inútil, sem utilidade, tá, pessoal? Então, mas os sufixos, pessoal, é gravar. Vamos pensar no sufixo como uma palavra nova que vocês têm que aprender e gravar o significado dela, tá bom? Não ficar muito focado de que isso aqui é um sufixo e tudo mais, não. Grava que é uma palavra nova, aprendeu, isso aqui é útil, beleza, já sei que é útil. Pronto, é um adjetivo que diz útil, perfeito. Já sei, vou usar quando eu precisar usar útil na minha sentença, na minha frase. Tá bom? Então vocês gravem as palavras, mas eu só estou dando já, relembrando para ficar bem mais simples. Saber a palavra aqui da frente, pessoal, ajuda muito, porque dá uma dica pra gente, né, se a gente não sabe o que significa, né? Vamos ver aqui, ó. A gente aprendeu também o sufixo nes, né? O sufixo nes ele já faz um pouquinho diferente do full, né, e do less. O nes, ele pega o adjetivo, né, a qualidade, e transforma numa palavra. Então aqui, ó, rich, a gente sabe que é rico, né? É um adjetivo, né? He is rich. Ele é rico, né? Rich. Agora, se eu falar richness, aí é riqueza. Qual é a palavra que pode ser transformada de rich? Riqueza, né? Dark, a gente sabe que é escuro. Se eu falar darkness, o que eu posso extrair disso? Escuridão. Lazy, por exemplo, lazy é com Y, tá? Então, por exemplo, lazy, aqui é preguiçoso, né? É um adjetivo, preguiçoso. Agora, se eu fizer aqui trocar para laziness... Desculpa, pessoal. Aqui, laziness. Tá, perfeito, desculpa. Lazy, né? Preguiçoso. He is lazy. Ele é preguiçoso. Agora, se eu trocar aqui para laziness, fica preguiça. Tá bom? Perfeito, pessoal. Lazy, ele é preguiçoso, ela é preguiçosa. Mas laziness... preguiça, tá bom? Qual palavra vai se transformar através da primeira palavra aqui, tá? Então, por isso que é muito útil saber para poder ver quanto que vai se transformar. Só lembrando que full, nesse caso aqui, ele transforma com cheio de, muito. E less com menos, né? Perfeito? Ou nada, né, daquilo. Aqui a gente aprendeu também
outro tipo de sufixo, né? Aquele que transforma em substantivo abstrato. Mas isso não precisa ficar gravando, tá, pessoal? Essa coisa de gramática é bem... quando a gente vai falar, principalmente, se a gente ficar pensando muito em gramática, a gente trava. Então é mesmo... Eu fico falando aqui, mas é mais para vocês entenderem o que significa a palavra, né? Então aqui, ó. Neighborhood é bairro. Neighbor, a palavra só neighbor, significa vizinho. Mas aí neighborhood significa bairro. Tá bom? Porque é um bairro, né? Um lugar cheio de vizinhos. Então, neighborhood é bairro. Childhood é infância, né? Então eu sei que child é criança, tá bom? Então, childhood, infância. Brother, eu sei que é irmão. Brotherhood, irmandade. Tá bom? Então, vamos gravar que são palavras novas que têm que ser aprendidas. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre mais outro sufixo. A gente vai falar sobre o sufixo able. Sufixo able. O que é o sufixo able, pessoal? A gente aprendeu até agora, né? O full, less, o ness e o hood. Agora vamos falar sobre outro sufixo que a gente vai colocar aqui no final. Agora é o able. O que o able faz? Ele transforma verbos e substantivos, ou seja, ele transforma os verbos, né, as ações e alguns substantivos, né, palavras, em adjetivos também, tá? Igual esse aqui, ó, o full e o less. Só que o que ele faz? Ele transforma em adjetivo, ó, os tornando com sons de ável, evil. E sentido de capaz de ser. É bem importante isso aqui, ó. Ável e evil. Ável e evil. Evil, desculpa. Ável e evil. E sentido de capaz de ser, né? Pode ser. Vamos ver uns exemplos para ficar mais... Então, principalmente, pessoal, esse sufixo able é usado bastante com mais verbos. Por quê? Porque ele faz aquele verbo ser capaz de ser. Um exemplo. O verbo to eat é o verbo comer, né? O verbo to eat. Comer, a gente já sabe. Se eu falar eatable, aqui no final, eatable, o verbo to eat mais bowl. Eatable fica comestível. Perfeito, pessoal? Comestível. Então, essa comida é comestível. This food is eatable. Essa comida é comestível. Então, é um adjetivo. É capaz de ser comida, né? Então, comestível. Verbo to drink. A gente sabe que é o verbo beber. Então, se eu falar drinkable... Se você vê algum verbo com aqui, drinkable, você sabe que é bebível. Olha aqui o final, ó. Evil, tá? Então a gente sabe, ó. Eatable, comestível. Drinkable, bebível. Verbo to think a gente sabe que é o verbo pensar. Thinkable é pensável. To edit é o verbo editar, né? A gente edita um vídeo, a gente edita uma foto. Editable é o verbo editável. Perceba, pessoal, que o verbo no começo ele fica completo, ó. Eat, eatable. Drink, drinkable. Think, thinkable. Editable. Perceba aqui, pessoal, que a palavra ela fica completa. Então, isso é bem simples. Desculpa aqui, pessoal, por esse barulho. Tá tendo obra aqui do lado. Mas dá pra escutar, né? Então, edit, eatable. Então, a palavra, ela fica completa aqui, ó. Vai ser em todo caso? Não, pode ter exceções, tá, pessoal? Para tudo tem exceções. Mas vocês já estão conhecendo o conceito, ó. Fica bem simples de identificar, porque muitas delas vai ser a palavra completa. Então, por exemplo, ó, o verbo to imagine. O verbo to imagine é o verbo imaginar. Imaginable, imaginável. Perfeito, pessoal? To change, o verbo to change é o verbo mudar. Changeable é o verbo mutável, modificável, né? É possível modificar, é capaz de modificar. To break, a gente viu nas últimas aulas, que é o verbo quebrar. Se eu falar que é breakable, isso é quebrável. Perfeito? Aqui, ó, quebrável. É sempre ável, evil. Tá bom, pessoal? É sempre assim, ó, bem simples, né? Bem simples, bem tranquilo. Aqui, vamos lá aqui. Comfort é conforto, né? Comfortable, confortável. Perfeito, pessoal. É só ver o que vai variar, o que vai trazer da palavra. Tá bom? Bem simples. Pessoal, agora a gente falou do able, do sufixo able. Agora a gente vai falar um pouquinho do sufixo able. Agora com i, tá? Então a gente viu com a, able. Agora a gente vai ver com able. O sufixo com able, ele faz a mesma coisa que o com able. A única diferença, pessoal, é que com able, ele vai ser com algumas palavras específicas, tá?
Ele vai ser com uma outras palavras específicas, mas eles também são adjetivos formados, tá? Aqui, ó, não é um sufixo de alteração igual able. Como assim? O que isso quer dizer? O able, pessoal, muitas vezes, para você identificar se vai ser able ou able, isso tem que ler bastante, gravar, decorar as palavras, não tem jeito. Isso é bastante de você ver como que é a forma de ser escrita. Só que acontece, com o able, ele muitas vezes não vai deixar a palavra completa assim, ó, como que o able está fazendo. Ó, o able, você consegue ver que ele deixa o verbo completo, ele só entra depois, ó. Breakable, ele só entra depois, ó, o verbo fica completo. No able, vamos ver uns exemplos, ó. Visible, ó, visible agora com able, né? Visible é visível. Só que se eu tirar o able, ó como que fica a palavra, fica vis. Viu? Não faz muito sentido, entendeu? Então, visible. Reparando, claro, eu sempre vou deixar que existem exceções, tá, pessoal? Existem exceções para tudo. Mas aqui, ó, por exemplo, horrible, com able também. Se eu tirar o able, fica hor. A palavra não fica completa. Então, horrível, horrible. Tá bom? Então, aqui, ó, evil. Evil também aqui, ó, tá? Flexible. Aqui a palavra fica completa, né? Flex. Mas só que como eu falei, existem exceções, mas aqui, ó, flexible, flexível, tá? Então, vocês veem que o able e o able faz ficar nesse evil, tá bom? Próximo aqui, ó, invincible, invencível. Outra coisa, pessoal, que é interessante, ó, que a gente pode ver que o able é bastante mais com evil, né? É difícil achar um able, né? Aqui, ó, aqui, ó, invincible, invencível, flexible, flexível, conversível, tá bom? Então, tu vê que é mais o evil do que o avel, tá bom? Que nem aqui, ó, avel, editável, tá bom? Mas só que aqui, pessoal, sempre tem exceções, ó. Possible, possível, tá? Então, tem que gravar, pessoal. É só gravar que é uma palavra nova e que possui able ou vai ser able, para poder se tornar capaz de, né? Fazer virar um adjetivo. Accessible, acessível, defensible, defensível, tá? Então é capaz de ser feito, uma maneira de ser feito. Tá bom, pessoal? Então, esse que eu queria conversar com vocês sobre... A gente aprendeu agora os sufixos, né? Então, full, less, ness, o would, o able aqui e o able. A gente acabou de ver aqui no nosso material, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, da aula de hoje. Na próxima aula, pessoal, a gente vai ver o futuro perfeito. A gente vai estar finalizando todos os tempos verbais. A gente viu todos nesse material, né, nesse conteúdo que a gente fez, nesse curso. E a gente vai estar finalizando na próxima aula, na parte 3 da aula 23, o futuro perfeito. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Esse material vai estar todos no Drive, como eu sempre faço, tá bom? Mas tá um material bem legal. E eu só queria dizer de novo, novamente, que o pessoal quer estudar, é gravar, é ler, tá bom? É bom ter esse conhecimento, né, que o able e o able, nesse caso, vai transformar a palavra em capaz de, só que no final de tudo, quando a gente estiver lendo e estiver falando, isso tem que estar gravado. A gente não vai ficar lembrando gramática, porque gramática vai fazer a gente ficar pensando muito e a palavra não vai sair. Então, o sentido mesmo é a gente saber, tá? Eu sei o que o ness faz, um adjetivo que se transforma em palavra. Eu sei o que o full faz, o less, o would. Só que eu tenho que saber o que ela significa imediatamente, sem ficar pensando em gramática. Então, isso é treinar, conversar, ler bastante, que a gente vai aprender. Tá bom, pessoal? Então, eu vejo vocês na parte 3, na qual a gente vai ver o futuro perfeito. I'll see you guys in the next class.